bom dia. Muito bom dia a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a essa live, no calor dos acontecimentos, uma live organizada de forma rápida aqui pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, na necessidade, imperativa de refletir e trazer considerações sobre os eventos internacionais. Esse evento é organizado pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, o BRICS Policy Center e o mestrado profissional MAP, todos parte da PUC-Rio e do IRI. Eu dou aqui as boas-vindas aos meus colegas professores, professor Márcio Calércio, professora Mônica Hertz, professor Kai Kenkel e professor Luiz Fernandes. Aproveito também para agradecer a equipe do BRICS Policy Center aí pela rápida organização dessa live para que a gente possa trazer essas reflexões. Nós temos aí um brevíssimo tempo aqui de 1 hora com os 4 professores, e eu gostaria de colocar aqui algumas questões amplas, mas que considero fundamentais, para que a gente possa tentar entender um pouco melhor o que está ocorrendo na Ucrânia, o que está ocorrendo no mundo com os desdobramentos desse conflito, não só para a Europa e para os Estados Unidos, mas também com repercussões no Brasil, na América Latina, no mundo como um todo. Então, agradeço a participação de vocês e queria começar colocando essas 3 grandes questões, depois vou abrir para as falas dos professores e depois a gente faz um encerramento. Primeiro, claro, a pergunta que sempre se coloca é como chegamos até aqui, Quais são os acontecimentos históricos centrais que vocês possam aí traçar para a gente, não apenas, isso eu acho muito importante, na região, o histórico da Rússia com a Ucrânia, o histórico da própria União Soviética, mas também o papel das ações da OTAN e do Ocidente nesses últimos anos naquela região. Então, se a gente puder entender um pouco mais como é que a gente chegou a esse ponto que chegamos hoje com esse conflito. Segundo, a pergunta central do nosso evento, como é que a gente entende o que está em jogo? E o que está em jogo no sentido de quem e com quais interesses, não é isso? Quais são os atores centrais aí? Que interesses eles têm? Como é que a gente faz esse mapeamento? Talvez vocês possam nos ajudar a entender melhor. E, por fim, what's next? O que a gente pode esperar como possíveis desdobramentos, repercussões no âmbito da geopolítica, que eu acho que é o âmbito central, mas não apenas, no âmbito da economia internacional, aí tendo o período da pandemia no pano de fundo de tudo isso, e se a gente consegue traçar também possíveis repercussões para o Brasil e para os países dos BRICS. Ontem foi me feita essa questão, o que papel jogam aí os BRICS nesse contexto das tensões e conflitos envolvendo a Rússia e também a China com o Ocidente. Então, eu vou começar aqui dando 10 minutinhos para cada um, começando com nosso querido professor Márcio Scalers, depois passo para o Caio, para a Mônica, para o Luiz, e depois a gente faz as considerações finais. Márcio, por favor, quer começar? Sim, obrigado pelo convite, muito satisfeito de estar com vocês, eu vou, antes de mais nada, antes de entrar nos pontos que a professora Ana sugeriu, eu preciso manifestar minha posição como habitante do planeta, Nada mais, nada menos do que isso, fazendo a seguinte reflexão. No ano de 2002 e 2003, eu me opus de maneira bastante enfática à ação dos Estados Unidos quando invadiu o Iraque com força militar sem o aval das Nações Unidas. Nesse sentido, agora, no ano de 2022, o meu ponto de vista em relação a essas questões não mudou. Então, eu condeno vivamente essa invasão, esse ataque com uso de força militar da Rússia. Eu não tenho como, de modo nenhum, imaginar apoiar tal coisa a despeito das relações históricas estreitas que existem
entre a Rússia e a Ucrânia. Eu conheço essas relações históricas, eu acho elas totalmente reverenciais e respeitáveis, mas a Ucrânia se tornou um Estado soberano e, como Estado soberano, a Rússia promoveu um ataque com armas sem o aval das Nações Unidas e, portanto, isso é tão fora do jogo quanto a ação dos Estados Unidos em 2003 contra o Iraque. Eu não simpatizava com o regime do Saddam Hussein, não simpatizo com o regime ucraniano também, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o uso da força militar desse modo. Então, essa é a primeira questão que eu queria levantar aqui, a condenação a essa ação militar. Agora, como é que nós chegamos aqui? Aí é que está. Eu diria que a questão levantada pela Rússia ela tinha que ter sido entendida como relevante tanto pelos Estados Unidos quanto pelos aliados da OTAN. A ideia de considerar que uma adesão da Ucrânia à OTAN era uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Isso foi levantado diversas vezes pelo governo russo e não houve negociação em torno disso, nenhum tipo de postura mais enfática, sendo que o governo russo já havia levantado que existia uma espécie de acordo na época do fim da União Soviética, em que a OTAN não se expandiria na direção do leste, e esse acordo, segundo a observação dos russos, teria sido violado em duas levas, uma leva em 99 e uma outra leva em 2004, com a entrada desses países na OTAN. Eu diria que, por um lado, muitos desses países se aproximam da Europa, até por uma questão geográfica, eles fazem parte da Europa, mas eles se aproximam da Europa numa tentativa de ter alguma coisa do padrão de vida europeu. Eu acho que é mais uma tentativa desse padrão de vida do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, alguns desses países têm muito receio em relação aos russos, em relação às políticas russas. Daí a procura desse guarda-chuva de fazer parte da OTAN ou coisas desse gênero. Então, essa que é a grande questão que eu diria que os Estados Unidos e seus aliados europeus, acho que de maneira pouco cautelosa, ignoraram, né? Aí eu cito um summit em Bucareste, no ano de 2008, em abril, quando, no final da reunião, a OTAN lança o seguinte comunicado, que é mais ou menos o seguinte: a OTAN dá boas-vindas às aspirações euroatlânticas da Ucrânia e da Geórgia para se tornarem membros da aliança. Nós concordamos hoje que esses países se tornarão membros da OTAN no futuro. Ora, nesse mesmo ano tem a intervenção russa na Geórgia, em 2008. Quer dizer, então eu acho que esse tipo de situação acabou servindo de pretexto para o Putin, que tem lá os problemas internos dele, aparecer como grande liderança nacionalista russa fervorosa e agir da maneira que está agindo. Eu não acho... o que está em jogo, então? O que está em jogo é o seguinte: eu creio que o desejo russo, do ponto de vista estratégico, é fazer com que a Ucrânia se torne uma espécie de Finlândia, né? Mas uma Finlândia muito mais próxima da influência russa. Neutralizar a Ucrânia do ponto de vista militar, impedir de todas as maneiras que ela faça parte da OTAN e coisas desse gênero. Eu não acho que a tentativa russa seja de anexação da Ucrânia. Eu não penso que é isso que vai acontecer. Mas é claro que eu posso estar errado, porque quando as armas falam, né, quando a espada sai da bainha,
a guerra ganha uma dinâmica própria, e a própria dinâmica da guerra pode alterar os fundamentos políticos iniciais, né? Então, eu acho que a minha ideia é que as intenções do presidente Putin são essas, não de anexação da Ucrânia, mas entrar num acordo favorável aos russos em relação à Ucrânia. A outra questão que eu acho que é relevante é nós examinarmos de modo minucioso as relações entre Rússia e China. Até que ponto esse processo pode estabelecer uma espécie de parceria militar e política mais profunda. Se isso acontecer, e se isso estiver em andamento, os nossos problemas vão continuar a partir daí. Não estou dizendo nossos problemas, eu sou pró-americano, pró-Rússia, pró-China. É nosso problema global, né? Estou falando mais uma vez como habitante desse planeta, né? Quer dizer, por outro lado, esse movimento militar russo ele pode trazer também uma consequência que é indesejável na Europa, que é a remilitarização da Europa, né? O aumento da preocupação com questões de segurança internacional e, com isso, aumento de despesas militares, de unidades em prontidão para pronto emprego, coisas desse gênero. Situações que a Europa, de certo modo, tinha passado a viver menos, né, na época da Guerra Fria. Eu tenho 2 minutos, eu não vou conseguir falar de tudo que a Ana sugeriu, mas pelo menos eu falei alguma coisa que eu penso. Enfim, do ponto de vista do Brasil, etc. e tal, os impactos econômicos dessa crise vão depender da duração da campanha também. Digamos que essas coisas se resolvam rápido. Se elas se resolverem rápido, só se resolvem rápido com uma vitória russa. Não tem outra maneira de resolver rápido. E a Ucrânia, por outro lado, é o lugar menos favorável do mundo para qualquer tipo de guerra de guerrilha. Não vai rolar. Isso é muito difícil de acontecer. As coisas eu acho que vão acabar se resolvendo em termos de quem tem mais força convencional para impor a sua vontade. Então, os impactos econômicos eles são diretamente relacionados com a duração da campanha, ainda que eu acho que tenhamos impactos econômicos imediatos muito negativos. Tem gente dizendo que isso está fazendo com que aumente os preços das commodities e isso vai favorecer o continente latino-americano. Mais ou menos, porque, ao mesmo tempo, o preço do petróleo disparou, né? E aqui no Brasil, especificamente, com essa política de preços espetacular da Petrobras, para não dizer o contrário, né? A gente vai apanhar bastante aí, nesse caso, e, muito provavelmente, não só por causa disso, mas também por causa disso, eu creio que crescimento econômico no Brasil em 2022 foi para o beleléu. Então, baseado nesse desapontamento, eu paro por aqui. Obrigado a todos. Muito obrigada, Márcio. Depois a gente retorna um pouquinho para você. Kai, suas considerações sobre essa situação? Concorda com o Márcio? Discorda? Olha, eu me encontro agora aqui concordando em grande medida com o Márcio, que é bom para mim, porque assim, quando você discorda dele nessas questões, aí geralmente é um problema, né? Então, eu queria talvez começar falando um pouco sobre o Putin, né? E a grande questão para mim, né, também no que veio antes da própria invasão, foi a questão, assim, digamos, da racionalidade dele, se ele está ou não seguindo um cálculo racional. Eu li umas coisas bem interessantes ontem de colegas de RI que trabalham com teoria feminista, que falaram assim, se a gente tivesse mais abordagens, mais peso para as abordagens feministas, talvez essa questão da suposta racionalidade e as desculpas que a gente fez ao Putin por estar, talvez, assim, agindo por uma agenda racionalista, mas, né, sem, digamos assim, afastada de algum juízo de valor,
né, não teria sido, né, ele não teria sido desculpado dessa forma. Mas a questão da racionalidade é importante. Para mim, ele está fazendo, ou estava fazendo, até um certo nível, certo momento, um cálculo de custo e benefício, né, e racional, bem racional, assim, não atrelado a valores normativos, obviamente, mas sim, ele está olhando para o Ocidente. O Ocidente, a Europa desaprendeu a fazer guerra. Não tem capacidade dissuasória, né? E o que para mim, o que pode ter acontecido é que assim ele viu que assim domesticamente, perto de casa, ele não tem tanto apoio, eu acredito, quanto ele quer que apareça por fora, né? Assim, dentro do aparato do Estado, na população, a gente viu também, apesar de um clima pesadíssimo de repressão, né? Muita gente na rua em Petersburgo, em Moscou, né? Então, mais ele está se vendo isolado, eu acho, mais ele está voltando para duas coisas, né? E a gente sempre enquadrou assim essa racionalidade dele na ideia de que ele estava querendo reassumir com a Rússia o papel da União Soviética, tanto territorialmente quanto no sistema. Eu acho que mais ele se isola, ou mais ele fica sob pressão, tem dois movimentos. O primeiro é que ele não está pensando sistemicamente, ele está pensando na Rússia e na sua vizinhança, no near abroad, né? E o outro é que assim, eu acho que mas ele fica sob pressão, perde-se o horizonte soviético e ele entra mais nessas coisas que ele tem uma espécie de Olavo de Carvalho lá, né, que é o Dugin, Alexander Dugin, que é o ideólogo dele, que também assim, é isso que dá a atratividade para algumas figuras de extrema direita no Ocidente. Ele está se pautando muito mais, né, pela contagem da história da Igreja Ortodoxa, né? E a Igreja Ortodoxa, ela sempre se aliou muito fortemente com o militarismo, muito fortemente com o nacionalismo russo, e a Igreja Ortodoxa nasceu em Kiev, né? E esse território, esse lugar, como é o caso com outras vertentes do cristianismo, outras religiões também, é muito importante. Então, isso reforça essa ideia na cabeça que nem tem que olhar para a história soviética, para a história que ele citou lá dos bolcheviques, etc. Tem que olhar para a história da a igreja ortodoxa russa, né, que enxerga muito como é o caso da igreja ortodoxa na Sérvia com Kosovo, né, que é outro paralelo que a gente vem fazendo, né? E aí ele perde talvez um pouco essa ideia, ou seja, fica mais difícil enquadrar isso numa racionalidade, digamos assim, né? Mas outra falha que está tendo muito no Ocidente é de achar que tudo que ele está fazendo é uma resposta ao Ocidente. Sim, a OTAN teve seu papel na expansão, mas ele tem agência própria, tem agenda própria, né? E tem a ver com essa questão sempre mais assim que se alinha com o alt-right também dessa questão religiosa, né? E a gente tem que lembrar também assim, o quanto para ele a fazer essa declaração na véspera da invasão, né? O quanto para a Rússia a questão do separatismo é uma espada com dois lados, né? Assim, ele tem seus próprios separatismos em casa, dentro da Rússia propriamente falando, né? E então ele apoiar o movimento separatista por fora e reconhecer pode trazer assim outros problemas. Mas a questão então da racionalidade, do custo-benefício me leva a outro ponto, que é um pouco o papel da Europa, o papel da OTAN, né? E o que eu vejo que assim o quanto no mesmo momento assim a história da guerra está próxima para a Europa e no mesmo momento mentalmente para muitos não é, né? Assim, eu vi assim uns 3 vídeos ontem nas mídias sociais que me deram assim absolutos flashbacks de história familiar. São coisas que aconteceram com meu pai, com o exército russo. Casa bombardeada, artilharia, separação de família. São coisas que aconteceram naquele território com os mesmos atores na vida de gente que está ainda conosco, né? Então, a guerra está próxima, ela faz parte. A Europa, a Alemanha especificamente, olhou para isso
falou nunca mais, e de fato assim teve um certo tipo de assim, pensamento mágico de que assim, a guerra é uma coisa do passado. Não investiram, não cumpriram realmente com os seus compromissos de dissuasão da OTAN, né? E agora estão lá, desaprenderam a lidar com o ator que ainda tem isso muito presente. Não são um parceiro crível para os países realmente ameaçados pela Rússia no momento. Porque eles não vai morrer um ocidental na Ucrânia. Eles instigam na Geórgia, na Ucrânia, e na hora da verdade não tem nenhum ocidental por perto. A Alemanha fez o quê? Ela mandou capacete e iluminou o portal de Brandenburgo nas cores da Ucrânia. Assim, pouca ajuda. Então, a gente tem assim uma Europa que desaprendeu essa lógica da guerra inteiramente. Né? Então, o que eu queria lembrar, assim, aí eu me encaixo totalmente no que o Márcio está fazendo. Para nós, como analistas, eu acho, o Márcio usou assim, a expressão assim, né, cidadão do planeta, mas para mim, assim, eu posso intelectualmente, com base com tudo que eu faço profissionalmente, entender a lógica da Rússia. Eu posso entender que há um papel do que a OTAN fez né, nos últimos 20 anos de descumprir acordos, etc., de ocupar espaços que eram da infância da soviética ou russa. Mas no momento que você usa a força, e aí vem o papel das normas, né? No momento que você usa a força, no momento que você está causando a morte de inocentes, né? Você perdeu. Assim, aí acabou a legitimidade. Acabou. Assim, isso vale também para o outro lado. Um pouco o que a gente está vivendo, um pouquinho agora é aquela, me parece, falou o Oliver Strunkel ontem também, assim, me parece um pouco as pessoas que estão trazendo em resposta ao papel da OTAN, né, agora na Ucrânia, essa ideia, e o Iraque, né, e o Afeganistão. Às vezes, o jeito que isso está sendo perguntado me lembra muito essa pergunta, eu PT, eu Lula. Assim, ok, tem um núcleo de verdade, mas não é o que tem em pauta, né, no momento. Então, o que eu achei bem interessante também nesse sentido, só para fechar essa parte, também, não sei se vocês viram, mas a declaração do representante queniano sobre essa questão, e ele foi um dos poucos países da África que se posicionou, em geral, e se posicionou do lado da Ucrânia, dizendo justamente para nós pós-coloniais, o respeito ao princípio da soberania é tão importante. Então, ele encaixou assim o respeito pela soberania da Ucrânia firmemente dentro de uma perspectiva pós-colonial, né? Mas o que a gente vê um pouquinho na questão da OTAN, como eu falei, a questão de ter desaprendido a lidar com alguém, isso nunca saiu do pensamento russo. Os russos são uma realidade para a Europa do leste e ocidental também, né? Sim, chegou o tempo? Chegamos ao tempo. Posso falar Eu te mais? agradeço muito. Posso falar mais Vamos guardar para poder escutar, Mônica, e você trazer ao final? Pode ser, senão a gente se estende. Mas eu te agradeço muito pelas reflexões, também de natureza da sua experiência pessoal e familiar. Mas preciso, então, seguir com Mônica, que agradeço muito poder estar aqui. Eu sei que daqui vai para uma outra atividade, mas é um imenso privilégio para nós te escutar bem brevemente sobre essa questão. Mônica. Obrigada, Ana. Vocês estão me ouvindo? Obrigada, Ana. Eu acho que é fundamental, né, o Instituto estar participando dessa tentativa de entender uma crise que é muito difícil de entender, me parece, né? É claro que no debate público, né, a tendência à simplificação é muito grande, mas você perguntou um pouco, né, como é que a gente chegou aqui, e você pode ter diversas entradas, né? Claro que você pode ter diversas entradas para tentar entender
esse conflito armado, né? E, obviamente, concordo com os meus colegas que isso é sempre uma coisa bastante terrível, né? O que eu queria focar, né, um pouco por causa do meu trabalho com organizações internacionais, com instituições internacionais, é como a ausência de um quadro de referência para a negociação das diferenças entre a Rússia e os países da OTAN, em especial os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a Alemanha, acaba nos levando a essa situação. Eu acho que, em termos de referência histórica, para a gente entender o que está acontecendo, né, a fundação da Rússia em Kiev, ou o final da Guerra Fria, ou o avanço e expansionismo hitlerista, eu não acho que são as referências históricas que mais ajudam. Eu acho que o que mais ajuda é a gente voltar ao final da Guerra Fria, porque o que me parece que está acontecendo aqui é toda uma tentativa de renegociação, de restabelecimento das regras de convivência que supostamente foram estabelecidas em 89, 90, 91. E a fragilidade dessas regras de convivência e a falta de investimento, não dá para a gente entrar em detalhes, mas diferentes lideranças tiveram responsabilidade nessa falta de investimento em criar um quadro de referência e um espaço de negociação, eu acho que é absolutamente crucial. Então, eu só lembro, né, que em 94, né, logo após o final, é criado o Conselho do Atlântico Norte, né, em 91 e 94, o Partnership for Peace, né, que era o espaço para a negociação entre a OTAN e a Rússia, né, e houve cooperação em diferentes áreas específicas, né? Isso é importante a gente lembrar, né? Luta contra o terrorismo, cooperação militar, cooperação no caso do Afeganistão, né? Muitas formas de cooperação de fato ocorreram. No entanto, o que a gente observa, né, é um investimento sempre limitado, em termos da negociação, né? Não só de uma ordem internacional, mas de uma ordem regional que tivesse um nível maior de estabilidade, mas, a partir de 2014, né, você tem um total desfacelamento dessa parca estrutura que foi construída para a negociação entre a OTAN e a Rússia. Ao mesmo tempo em que você tem um movimento de expansão da OTAN que transforma completamente essas relações, um movimento de transformação da política externa russa que transforma completamente essas relações. Então, você tem uma temporalidade aí incongruente, né? Você tem transformações profundas na Rússia, uma mudança da política externa a partir de 2012 significativa e analisada por uma série de autores, e você tem uma mudança na OTAN, e eu sei que todo mundo conhece essas datas, mas eu faço questão de rememorar, né? Então, assim, expansão da OTAN, tá? 2004, Lituânia, România, Eslováquia, Eslovênia. 2009, Albânia, Croácia, depois 2017, Montenegro. E 2020, né? Há pouquinho tempo atrás, a chamada Macedônia do Norte, quer dizer, um movimento constante de expansão que, obviamente, é percebido como uma ameaça por parte da Rússia. Né? E qual é o problema disso? Né? Não é uma questão da gente discutir se os países têm direito, por causa da sua soberania,
de se juntar à OTAN, ou se as lideranças da OTAN têm direito de convidar, ou se a Rússia tem direito de estar incomodada, né? Não é um problema de direito, é um problema de qual é o sistema que é possível construir no nível regional e no nível internacional que evite você chegar a um conflito armado, né? E o investimento foi muito, muito pequeno num processo de transformação muito, muito grande. Lembrar que, em 2014, então, né, a OTAN decide suspender toda a cooperação prática, né, com a Federação Russa, né, em função, claro, né, da incorporação da anexação da Crimeia, né, que, obviamente, é uma ação em desrespeito ao direito internacional, mas a Rússia, né, como agora não me lembro se foi o Caio ou o Márcio que falaram, a Rússia não deixou de existir, não deixou de ser uma potência armada, não deixou nuclearmente armada, não deixou de ter toda a sua história. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, chegou a tentar, em 2017, né, começar um processo de reconstrução dessa cooperação, mas ela acaba não acontecendo, né? E a Rússia simplesmente deixou de ter uma presença até física, né, na sede da OTAN, né, a partir de 21. Então, eu chamo a atenção, quer dizer, o que eu queria trazer, né, Ana, para a nossa discussão, é essa incongruência entre as transformações muito profundas, uma crença de que essa ordem europeia, mas que está inserida numa ordem global, tivesse sido resolvida lá atrás, nos anos 90, né, quando ela, de fato, não foi resolvida. Lembrar que a doutrina Primakov é de 96, é pouquinho tempo depois do final da Guerra Fria, já reclamando da posição que aqueles acordos do começo dos anos 90 geraram para a Rússia, né? Então, aí você pode, de 96 até 2022, olhar o processo de transformação dessa política. Eu só vou falar mais uma frase, Ana, desculpa, que é o seguinte: essa discussão que eu trouxe é uma discussão geopolítica, é uma discussão sobre a relação entre a geopolítica nessa parte do mundo e as instituições internacionais. Mas, claro que existe uma discussão sobre a democracia. Eu não falei sobre isso, né? Claro que existe uma discussão sobre a democracia. Nós estamos em todas as partes do mundo, praticamente, disputando se vamos caminhar na direção da democracia, né, ou se vamos caminhar na direção de regimes autoritários. Claramente, o regime na Rússia é um regime autoritário, né? Claramente, na Alemanha, na França, né, há um regime democrático com todas as limitações da democracia liberal representativa. No entanto, eu acho que a gente tem que separar essas duas discussões. Eu acho que juntar a discussão geopolítica e a possibilidade de negociação geopolítica com a luta pela democracia não vai ser um caminho possível, independente da gente querer ele. Obrigada. Obrigada, Mônica. Excelente, excelente esse resgate da expansão da OTAN, que não sei se para todo mundo é tão claro nessa síntese. Luiz, vamos te escutar, principalmente sobre esse aspecto geoestratégico, né, desse conflito. Luiz, por favor. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite e parabenizo a Ana pela iniciativa. E uma satisfação estar aqui com os colegas do IRI debatendo um tema tão candente, urgente, né? Eu queria começar o seguinte: como os demais, vou começar pelo meu posicionamento pessoal em relação ao episódio. Eu defendo, como cidadão, os princípios inscritos na Constituição brasileira de que devamos buscar sempre solução pacífica de diferenças, devemos adotar o princípio da não intervenção e do respeito à integridade territorial dos Estados que compõem o sistema internacional.
E, por esse ângulo, evidentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia tem que ser condenada. Então, esse é o ponto de partida. Mas esse ponto de partida não pode nos levar a ignorar a complexidade da matéria, a complexidade da questão. Porque a defesa desses princípios também implica uma posição crítica ao uso seletivo desses princípios. Então, esses princípios da não intervenção, da solução pacífica de conflitos e negociada de conflitos, e do respeito à integridade territorial de Estados-membros da comunidade internacional, ele não foi usado pelos Estados Unidos e pelas principais potências europeias na própria Guerra da Iugoslávia, não foi usado no Iraque, não foi usado na Líbia, não está sendo usado na Síria. Então, deixa eu aqui responder ao Caio. Isso é real. Nós não podemos não abstrair. Nós não podemos abstrair da crítica a usos seletivos de princípios que, ao serem seletivos, eles obedecem uma lógica que é geoestratégica, não é de compromisso evidente com o discurso. Nós não podemos nos enganar pelo discurso sob pena de sermos ingênuos no nosso posicionamento. E a ingenuidade não é uma boa base para um pensamento crítico, na minha opinião. Então, apontar as contradições do discurso daqueles que seletivamente o empregam, eu acho que é uma obrigação nossa como pesquisadores do sistema internacional, que partimos de uma visão crítica dos próprios discursos dos atores desse sistema. Esse é um primeiro ponto que eu queria levantar. O segundo ponto, que talvez seja a discussão central aqui que as perguntas iniciais da Ana suscitaram, é entender a origem desse conflito que está em curso. E eu entendo que ele está, dando talvez sequência às reflexões que a Mônica aqui trouxe, ele está inserido numa transição singular da ordem mundial, uma transição singular no sistema internacional. O que há de singular nessa transição? É que mudanças de ordem internacional na história do sistema internacional moderno normalmente foram empreendidas na sequência de conflitos bélicos que geraram acordos de paz, obrigando aos atores do sistema internacional compromissos e obrigações. A gente pegar a história do sistema internacional moderno, inclusive as referências são os grandes tratados. Às vezes, esses tratados são draconianos, como foi o Tratado de Versalhes em relação à Alemanha, ou como foram os acordos de Yalta, né, que impuseram, depois do fim da derrota do nazismo, a própria divisão da Alemanha. Mas eles estabelecem claramente responsabilidades, regras, princípios que ordenam o sistema. Nós estamos diante de uma transição que é singular porque não houve desfecho militar na Guerra Fria. O que houve na Guerra Fria foi o triunfo do mundo capitalista sobre o antigo bloco soviético, mediante uma, vou usar uma palavra forte, mas me ocorre, um abandono de posições, digamos assim, da parte da União Soviética, não? Uma espécie de capitulação das posições de força ocupadas pela União Soviética. E, com isso, não houve equivalente de um Tratado de Versalhes, não houve equivalente de acordo de Yalta, houve negociações em que compromissos foram firmados em relação ao desenho do mundo do pós-Guerra Fria e compromissos não foram cumpridos. E parte dessa agenda é a agenda da expansão da OTAN. A OTAN é uma criação da Guerra Fria, da política de contenção da União Soviética. E os compromissos estabelecidos à época da negociação da transição do fim da Guerra Fria, com o então dirigente da União Soviética, Gorbachev, incluíam a não expansão, o compromisso verbal registrado em atas taquigráficas da não expansão da OTAN.
No entanto, o que nós vimos, que já foi aqui retratado, foi uma persistente expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia. Então, veja só, e aqui eu quero até levantar a bola para depois o Márcio responder. Desse ponto de vista, a crise da Ucrânia ela não se assemelha à crise do Iraque. Né? Quer dizer, o Iraque era uma projeção global de interesse dos Estados Unidos. O Iraque não está próximo da fronteira com os Estados Unidos. Aqui, a expansão da OTAN para as fronteiras da Rússia gera considerações legítimas, por mais que nós possamos criticar as concepções nacionalistas, digamos assim, que governam o governo da Rússia, mas são preocupações legítimas de segurança. Numa ordem em transição. Então, é nesse vácuo que nós estamos vivendo essa instabilidade que tem seu desenlace no conflito agora sendo conduzido na Ucrânia. Então, isso requer uma solução global. Em relação à solução global, ele também reflete o seguinte, quer dizer, a correlação de forças hoje é bem diferente no mundo do que ela era ao fim da Guerra Fria. A principal economia mundial hoje, medida por paridade de poder de compra, é a China. A China, o efeito das sanções dos países capitalistas centrais sobre a Rússia é totalmente diferente hoje do que era se elas fossem adotadas há 30 anos atrás. A China oferece, do ponto de vista geoestratégico e geoeconômico, alternativas de articulação, de viabilização, de sustentação da posição russa. Então, eu acho que ainda eu sei que vou caminhar para o final aqui, porque já está próximo para a gente dar oportunidade para a nova rodada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, então, nós precisamos ter uma solução global para a questão. A iniciativa estratégica está com o governo russo, porque o que ele fez foi se antecipar a uma eventual adesão da Ucrânia à OTAN, que implicaria o envolvimento militar da OTAN já nas fronteiras da Rússia, diante de qualquer aumento de tensão. Ele se antecipou e ele está com a iniciativa estratégica na questão. Quer dizer, qual é o desenlace hoje da invasão da Ucrânia, da crise da Ucrânia? Depende do cálculo estratégico do Putin. É essa situação que nós estamos vivendo hoje. E o desenlace do conflito está sendo fulminante. Nós temos 2 dias de conflito. As tropas, não sei se são... New York Times noticiou que já estão entrando em Kiev, não sei se está confirmada essa informação, mas a tendência é isso caminhar para um desfecho militar rápido, com a iniciativa estratégica da Rússia. Então, eu acho que haveria que, em primeiro lugar, defender de imediato um cessar-fogo e o fim das hostilidades, porque a população é a principal vítima de qualquer conflito, mas acho que é necessário uma solução global para a questão que reponha condições de estabilidade na Europa e no sistema internacional. Eu termino por aqui, acho que depois, na nova rodada, a gente vai poder abordar outras dimensões dessa questão. Obrigada, Luiz. Acho que tivemos aqui muitos pontos para debate. Como eu falei no início, a proposta aqui era que a gente pudesse trazer reflexões no calor dos acontecimentos, então é isso mesmo, né? E já adianto que teremos aí em março, já teremos uma aula inaugural, não, é uma aula pública, né, do Márcio com os meninos do CARI, mas que organizaremos um seminário com um pouquinho mais de fôlego, porque esse conflito tende a ter repercussões de longo prazo e de importância global que vai nos impor, né, a necessidade de seguir a reflexão. Então, passo muito rapidamente agora para algumas conclusões rápidas, Márcio, algumas intervenções finais. Eu vou poder dar 2 minutos só para cada um, para que a gente possa encerrar e apontar para um evento de mais fôlego, para que a gente tenha mais tempo também de preparar, trazer especialistas de fora e seguir o debate. Márcio, por favor. Olha só, rapidamente, primeiro saudar todos os colegas, né, que essa troca de ideias é fundamental e a gente acaba agregando conhecimentos e reflexões bastante interessantes e lúcidas, eu diria. A fala da Mônica foi muito lúcida, a fala do Kai foi
bastante interessante no que diz respeito à discussão da racionalidade política, e a fala do Luiz. O Luiz, eu conheço o Luiz há muitos anos, então eu conheço bem a inteligência e a lucidez dele, né? A gente se conhece desde o movimento estudantil, mas isso foi há pouco tempo, porque nós todos somos jovens. Mas, enfim. O que a gente fazia, a gente fazia movimento estudantil lá no CA, no pré-alfabetização. Isso, exato. Ali perto da época que o Noé estava escrevendo o Diário de Bordo da Arca. Mas, enfim, rapidamente, sobre o que o Luiz levantou, eu acho, em substância, a situação do Iraque e da Ucrânia muito similares. Em substância. É claro que existem os elementos de natureza cultural, a afinidade cultural entre Ucrânia e Rússia, a proximidade geográfica, estão no mesmo continente, são vizinhos, etc. e tal. Mas eu acho que, em substância, o que aconteceu ali foi uma ruptura da lei internacional por parte da Rússia, assim como houve uma ruptura da lei internacional por parte dos Estados Unidos. Então, em substância, eu acho que é muito parecido. Quanto à aula aberta, a gente vai fazer uma aula aberta aí, no âmbito da turma dos calouros, né, para recepcionar os calouros também, no curso de Guerra e Paz, em associação com o CARI, né? E aí vai ser daqui a algum tempo, aí a gente já vai ter tempo para fazer melhores reflexões mais substantivas sobre o tema. Mas, enfim, obrigado aí pelo convite, vamos em frente. Perfeito, Márcio. Obrigada. Caio, por favor. Também gostaria de me encaixar no que o Márcio falou sobre a lucidez dos colegas. Só assim, muito rapidamente, talvez, alguns pontos não sobre isso de resposta, mas o que me fizeram pensar. O processo de consulta da OTAN e a Rússia, assim, no início do processo, pelo menos, né? Em 2002, você tem a criação do Conselho OTAN-Rússia, né? E você tem, assim, desde 2008, que foi o summit lá, a cúpula que o Márcio mencionou, a Rússia foi consultada em cada etapa da expansão da Rússia. Eles sentaram com a Rússia, fizeram compromissos, como o Luiz falou, que assim, aí você começa a ter deslizes dos dois lados, né? Você tinha assim uma certa troca de assim, você lida com teus terroristas e eu lido com os que estão mais no que eu considero minha esfera, mas sim, você tem assim a OTAN sim avançando de uma forma problemática, e você tem a Rússia também assim descumprindo acordos que têm a ver com sua própria projeção. E aí que eu sigo também, assim, eu não vejo o que a Rússia está fazendo agora na Ucrânia como menos projeção imperial do que os Estados Unidos fizeram no Iraque. Isso não é uma defesa do que os Estados Unidos fizeram no Iraque, mas assim, eu acho sim, também é uma questão de você querer projetar sua influência num espaço que você considera suscetível para essa finalidade. Finalmente, assim, surgiu uma pergunta aqui no Q&A sobre assim esse tema de desnazificação da Ucrânia. Tudo. Assim, o último que eu queria falar, no que eu tinha preparado, foi assim, um pouquinho do posicionamento do Brasil. Por que o Brasil tem tanto problema para se posicionar formalmente, né? E você tem assim uma dificuldade da ultradireita em geral em se posicionar, porque eles têm amizades com o Putin. Eles gostam da agenda cristã, entre aspas. Eles gostam da agenda conservadora socialmente. Então, não seguem assim a maioria do consenso de como reagir a isso que se estabeleceu no Ocidente, né? Você tem razões para gostar do Putin, você tem razões para gostar do governo da Ucrânia, que também tem um forte apoio. Tem um batalhão das forças do Ministério do Interior da Ucrânia que é abertamente fascista, né? O batalhão Azov. Então, assim, tem razões, assim, tem uma dificuldade para se posicionar. O Mourão ontem se posicionou muito claramente, sim, digamos, numa linha mais tradicional das Forças Armadas brasileiras, que é alinhamento com o Ocidente e os princípios mais assim históricos da PEB, da política externa brasileira. Ele foi desautorizado pelo Bolsonaro hoje, né? Então, e essa
falta de definição na posição brasileira pode nos custar no futuro, nesse sentido. Muito obrigada, Kai. Mônica? Eu acho que cabe terminar com realmente uma depressão profunda em relação à incapacidade brasileira de participar de qualquer debate internacional atualmente. A posição do governo brasileiro é absolutamente inaceitável, né? No sentido, não é nem no sentido de ter uma posição errada, não tem posição nenhuma, de ser absolutamente incapaz de participar do debate internacional. Olha, não é só a presidência da República, não, né? Não é só a presidência da República, porque a gente não pode só ficar discutindo quais são as consequências comerciais para o Brasil diante de uma guerra, de uma discussão sobre a ordem internacional, sobre o papel do multilateralismo, sobre o papel da força. Então, isso é catastrófico, muito triste, porque tem um elemento aqui, né, de você elevar, e não é só a Rússia que está fazendo isso, de você levar o uso da força física, o seu lugar nas relações internacionais. É claro que existe um elemento aí de discriminatório, né, de ver o uso da força física na Europa como alguma coisa que é muito mais complicada do que o uso da força física na África ou em algum outro lugar, né? Isso faz parte de uma lógica racista, discriminatória, mas fato é que esse conflito é central para o que a gente pensa sobre o sistema internacional, sobre o multilateralismo, sua incapacidade de lidar com isso, e o Brasil sem posição nenhuma, né? É absolutamente deprimente. Pois é, infelizmente. Mônica. Luiz, algumas palavras para a gente encerrar. Não, poder planejar um debate com um pouquinho mais de fôlego com o tempo. Não, mas acho que esse formato, eu não sei Sim. o que é que vocês acharam e quem está nos acompanhando acharam. É um formato rico. Nós estamos em cima dos eventos, reagindo com os eventos em curso, sem, inclusive, ter a dimensão de todas as informações envolvidas no evento, mas acho que são reflexões profundas e interessantes. Eu reafirmo que sou defensor do princípio da não intervenção, da solução pacífica e negociada de conflitos e do respeito à integridade territorial de Estados-membros da comunidade internacional. E, desse ponto de vista, evidentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia ela fere esses princípios. Então, eu estou partindo desse posicionamento inicial, mas entendendo a complexidade da questão. Deixa eu responder, até se surgiu uma pergunta aqui, se no Q&A, né, se a relação Rússia-Ucrânia se equivale e as tensões, a situação entre China e Taiwan. Eu acho que não, porque Taiwan é oficialmente parte da China, quer dizer, é um desfecho da Revolução Chinesa levando a que o governo nacionalista se abrigasse em Taiwan, mas são dois governos distintos, mas o pertencimento de Taiwan à China é reconhecido, embora tenha dois governos distintos. No caso da Ucrânia, a Ucrânia é um país independente, não integra o território da Rússia. Eu acho até que o discurso do Putin tenta responsabilizar o Lenin e os dirigentes da União Soviética por essa realidade, dizendo que isso foi uma concessão lá da política de nacionalidade da União Soviética, mas é um Estado independente reconhecido pela comunidade internacional e, desse ponto de vista, a sua integridade territorial tem que ser preservada. Então, volto a dizer, eu parto desse posicionamento, mas entendo que a complexidade da questão exige uma abordagem multilateral para ter uma solução estável. Volto a dizer, qual é a solução imediata? A iniciativa estratégica está com o governo russo, está com Putin. Depende dos objetivos estratégicos dele no terreno. Então, ele fixa os objetivos, não? Porque o desfecho militar está sendo rápido e fulminante. Não? Em pouco tempo, ele militarmente está triunfando. Então, como ele está com a iniciativa, quer dizer, qual é o desfecho? Primeiro, que eu acho que nós devemos sempre defender as vidas humanas, né? E, portanto, defender o fim imediato das hostilidades, um cessar-fogo e voltar à mesa de negociação para ter uma solução global que garanta a maior estabilidade na Europa e no sistema internacional.
mas eu acho boa a ideia de, no desdobramento, organizarmos um debate mais amplo sobre a matéria, talvez já incorporando o desfecho final das ações militares no terreno na Ucrânia. Obrigada, Luiz. E talvez em formato presencial, né? Ou híbrido. Vamos ver como organizar isso. Bem, eu queria, então, encerrar agradecendo muito, enormemente, a disponibilidade de vocês, né, em 24 horas de poderem estar aqui durante essa 1 hora trazendo essas reflexões, tendo se preparado para trazer de forma muito sintética, né, os pontos principais que vocês têm visto nesse calor dos acontecimentos, como eu disse. Muito obrigada a todo o público que ficou aqui com a gente, né, e quase 300 pessoas. Não pudemos abrir para o debate porque a proposta era mesmo uma conversa, mas as perguntas foram colocadas aqui. Nós transmitimos pelo Facebook e vai ficar gravado no YouTube do BRICS Policy Center. Tá? Então, muito obrigada a todos e todas. Vamos realmente encerrar esperando, né, que tudo se termine, né, e não tenhamos mais vidas, né? Aí, o custo altíssimo da guerra é sempre a vida das pessoas, que a gente possa ter aí um encerramento rápido desse conflito. Obrigada a todos, um bom dia. Obrigada à equipe do BPC por ter proporcionado aqui o nosso debate. Tchau, tchau.